Vamos começar agora completamente direcionado para o conteúdo da redação. Então, olha, disseram que voltou, tá perfeito então. Então, galera, a primeira dificuldade que o aluno sente no dia da prova é sentar um dia na cadeira e receber ali do fiscal a prova de redação. E aí, naquele momento, a galera relata as mais diversas experiências. Professor, eu passo mal, eu começo a suar frio, dá uma dor na barriga, dá uma reviravolta no estômago, eu me sinto mal quando eu pego e quando eu vejo o tema da redação. Mas isso não deve acontecer se você tiver um plano concreto, já previamente escolhido para que você possa enfrentar aquela prova. Agora, é pertinente dizer o seguinte: não espere que, por algum motivo da ordem de preparo, você vai chegar no dia da avaliação e vai se deparar com a situação de prova e não sentir nenhum nervosismo. É perfeitamente natural que você sinta nervosismo. Até porque, se você realmente se preparou, se você realmente estudou e levou a sério aquele processo de aprendizado, você vai naturalmente se sentir compelido ao nervosismo, a uma situação de desconforto no dia da prova. Isso é perfeitamente natural. O que não pode acontecer de forma nenhuma é você se sentir desconfortável ou nervoso, nervosa, a ponto de não conseguir executar a prova, porque isso vai tirar a sua vantagem diante dos outros candidatos. Então, o que eu recomendo para que você evite esse tipo de situação? Primeiro de tudo, relaxe um dia anterior à prova. Você tem que relaxar. Não adianta ficar estudando no dia antes da prova, até altas horas da madrugada, porque você chega com a mente cansada, com a mente nervosa, tentando lembrar daquilo que você estudou no dia anterior. E normalmente isso não dá certo. O ideal é você ter uma estratégia de estudo completa dentro de um período mais longo e não no dia anterior à prova, nem em 2 dias anteriores à prova. Então eu não gosto. Inclusive, sempre evito participar de revisões que no dia exatamente anterior à prova. Por exemplo, se a gente tem uma prova no dia do domingo, eu evito fazer revisão no sábado. Sempre prefiro fazer uma revisão mesmo na sexta-feira, que é para encerrar e fazer com que o aluno chegue bem preparado no dia da prova. Porque uma revisão um dia anterior serve, sobretudo, para potencializar esse nervosismo. Então, não é algo que eu indique, não é algo que eu faria se eu fosse concurseiro. Eu sempre indico chegar ali até 2 dias antes da prova e no dia exatamente anterior você tirar para descansar, para chegar lá com a mente tranquila, com a mente límpida. Até porque a execução de um texto dissertativo argumentativo exige muita energia dos seus neurônios. Então você vai ter que chegar lá com a mente limpa, com a mente tranquila, para poder se dedicar àquilo. É uma atividade quase que laboral. Ela exige energia do teu corpo, ela exige aptidão, ela exige entrega. Então, se você chega no dia da prova e não tem essa energia disponível para entregar, você vai ser prejudicado no resultado final. E não adianta ter revisado no dia anterior se o seu cérebro se cansou. Você tem que chegar lá pleno, tranquilo, para poder executar melhor essa avaliação. Segundo ponto, quando começar a redação? Eu faço a redação no início da minha prova, ou eu começo por outra disciplina e depois vou para a redação, ou eu deixo a redação para o final. Dessas três alternativas, eu não vou aqui digitar uma ordem específica, mas eu vou digitar o que você não deve fazer de maneira nenhuma. O que você não deve fazer de maneira nenhuma é deixar a redação por último. Eu tenho um caso de alunos espetaculares, inclusive tem um que me marcou bastante, porque era um aluno muito dedicado, muito gente boa, que se entregava muito durante as aulas e sabia redação. Eu digo que ele sabia redação porque eu corrigia os textos dele e percebia a qualidade técnica que ele tinha adquirido durante a preparação para o certame. Porém, no dia da prova, por um erro de execução, ele deixou a redação por último. E isso fez com que, na hora de escrevê-la, ele percebesse que só tinha ali 10, 15 minutos para fazer o texto, o que implicou diretamente na impossibilidade de execução daquela redação de maneira completa. Ele fez o texto pela metade, a redação ficou com o mínimo abaixo do permitido na prova e ele foi eliminado justamente pela dissertação argumentativa. Ah, professor, que história triste. Pelo menos teve um desfecho positivo. Ele aprendeu a lição. E aí, se dedicou para o próximo concurso. Esperou ali mais acho que um ano, por outro concurso que teve para um cargo semelhante, que exigia mais ou menos as mesmas disciplinas para as quais ele já estudava. E aí conseguiu se dar bem na prova e ser aprovado.
O nome desse aluno é Caio, um cara extremamente gente boa, já falei com ele, já inclusive pedi para ele gravar anúncios para nossa plataforma. Ele já gravou, cara, muito, muito bom. Hoje em dia, graças a Deus, está lá no concurso dele, está muito bem, conseguiu, enfim, realizar o sonho do cargo público. Continua estudando para outros cargos, outros certames, mas aquele que era o objetivo imediato dele, de entrar na carreira de concursado, já foi adquirido. Por quê? Porque ele conseguiu mudar a rota e acertar não só o estudo, mas a execução no dia da prova. Uma vez que ele não estava errando na preparação, ele estava errando no dia, que é o foco desse nosso aulão de hoje.